Olá pessoal, agora nós vamos resolver mais um exercício relacionado à força, tentando esclarecer melhor essa grandeza vetorial falando sobre sentido e direção. Então vamos lá. Analise a figura e dê a resultante com o sentido e direção, sendo que F1 igual a 30, F2 igual a 20 e F3 igual a 40, respectivamente. Então, ao analisarmos essa figura aqui, nós podemos observar o que? São crianças brincando de cabo de guerra, certo? E o enunciado nos diz que esse primeiro menino faz uma força de 30 newtons. O segundo menino faz uma força de 20 newtons. E esse terceiro menino, uma força de 40 newtons, certo? Então, como que eu vou resolver esse exercício? Porque o enunciado pede para dar o valor da força resultante, ou seja, nós vamos calcular esse sistema de forças aqui para saber qual dos garotos estão ganhando, qual lado, certo? Então, como que eu vou resolver isso? Eu preciso de uma fórmula. E vamos relembrar o seguinte: eu vou somar as forças se elas estiverem na mesma direção e sentido, certo? Agora vamos relembrar o que é direção e sentido. Direção é horizontal, como está a corda aqui do cabo de guerra, ou na vertical. E o sentido é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo, certo? Então, se essas forças estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, eu vou somar. Se essas forças estiverem na mesma direção, porém com sentido oposto, sentido contrário, eu vou diminuir, certo? Então, aqui coloquei para exemplificar, né, as forças na mesma direção, na horizontal, e no mesmo sentido, da direita para a esquerda. Então, nesse caso, soma-se as forças. Irá se subtrair quando as forças estiverem na mesma direção, que é horizontal, porém sentido oposto, sentido contrário. Essa aqui na parte superior está da esquerda para a direita e nessa aqui na parte inferior está da direita para a esquerda. Nesse caso, diminui, certo? Então vamos analisar os meninos aqui. Esse primeiro grupo, né? O menino 1 e o menino 2, vamos dizer assim. Ambos estão fazendo a força na mesma direção, que é na horizontal, e no mesmo sentido. Ambos estão puxando a corda da direita para a esquerda. Então, nesse caso, eu vou somar a força do menino 1 com a força do menino 2, certo? E o menino 1 e o menino 2, em relação ao menino 3, estão fazendo força na mesma direção, que é na horizontal, porém sentido oposto, sentido contrário. Menino 1 e menino 2 estão puxando a corda da direita para a esquerda e o menino 3 está puxando a corda da esquerda para a direita. Então, nesse caso, nós vamos subtrair. Ok? Agora é só colocarmos na fórmula. Força resultante é igual a força do menino 1 mais a força do menino 2, porque estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, a força resultante é igual a 30, que é a força do menino 1, mais 20, que é a força do menino 2. 30 mais 20 é igual a 50 newtons. Então, esses dois meninos fazem uma força de 50 newtons. E o terceiro menino, uma força de 40. Como está na mesma direção e sentido oposto, nós vamos diminuir. A força resultante é igual à força do menino 1 mais do menino 2, menos a força do menino 3. Repetindo, por que nós vamos diminuir aqui? Porque está com sentido oposto. Esses dois puxam para um lado e esse garoto puxa para o outro lado. Então, a força resultante é igual a 50, que é a força do menino 1 mais a força do menino 2, menos 40, que é a força do menino 3. Então, a força resultante é igual a 10 newtons, certo? Calculamos então a resultante, a intensidade, é 10 newtons. Só que o exercício também pede para dar a direção e o sentido, ou seja, para onde essa corda está indo.
quem está ganhando? O menino 1 e 2 ou o menino 3? Certo? Olha só, se o menino 1 e 2 faz 50 newtons de força e o menino 3 faz 40 newtons de força, 50 é maior que 40. Então, por lógica, esses dois meninos estão ganhando, a corda está indo para o lado deles, certo? Então, qual será o sentido e a direção dessa força, desses 10 newtons? Então, a direção é na horizontal, certo? Do jeito que a corda está aí, não vai mudar. A força resultante, então, é horizontal. Colocamos aqui na horizontal. E o sentido dessa força? É da direita para a esquerda, porque esse grupo de meninos é que estão ganhando, certo? Pessoal, eu espero muito ter ajudado e um grande abraço e até mais.